Olá, Brasil do meu coração, chegando aqui com vocês, pessoal, mais uma vez. Dessa vez eu quero falar sobre Deus promete e Deus cumpre, isso mesmo. Talvez você esteja aí, passando por uma situação de aperreio na cabeça, porque você tem promessa, mas ainda não se cumpriu a promessa, não é? Talvez tenha passado aí 6 meses, 1 ano, ou mais ou menos, enfim, aquela coisa toda, e você está querendo tomar uma atitude, você encontrou um viés, ou seja, você está dizendo para você, eu vou resolver essa situação agora dessa forma, sabe, porque Deus não resolveu ainda e eu vou tomar aqui uma atitude e vou resolver, sabe. Olha, eu quero dizer uma coisa para você, não faça isso não, viu, porque se você fizer, você vai ficar batendo cabeça e você vai ver que depois você vai se arrepender, porque quando Deus promete, pessoal, Deus cumpre com a sua promessa, sabe. Muitas vezes o tempo de Deus não é o nosso tempo, muitas vezes a gente quer, como se diz, agilizar as coisas, mas Deus só faz as coisas dentro do tempo, entende o que eu estou querendo dizer? É muito importante você entender isso. O tempo, muitas vezes, ele esmurece o coração, como diz a palavra, né? A espera, ela esmurece o coração do ser humano. Mas aí o ser humano, ele tem que se fortalecer, ele tem que buscar a Deus, ele tem que se... Há um barulho aqui fora, ele tem que, enfim, ele tem que se fortalecer. Vocês estão ouvindo ali, faz o barulho da moto ali. Mas hoje é o último vídeo aqui desse lugar, estou indo para um paraíso, graças a Deus. Paraíso que eu digo assim, pessoal, para um lugar melhor, ok? Entendeu, pessoal? Por exemplo, eu posso dizer para mim mesmo, quando eu entrei aqui nesse lugar, aqui nesse lugar que eu moro hoje, né? Eu me ajoelhei e disse assim para mim, né? Nunca mais na minha vida eu vou pagar aluguel, eu disse isso para mim. E o que aconteceu foi que se cumpriu essa palavra, né? Eu vou gravar outro vídeo sobre esse assunto. Mas voltando aqui, Deus promete, Deus cumpre. A palavra diz que Deus vela pela sua palavra para cumprir, não é? Jeremias capítulo 1, versículo 12. Jesus, certa vez falando, ele disse o seguinte, ele disse, passarão os céus e a terra, ou seja, é como se ele estivesse jurando pelo céu e pela terra, entendeu? Mas as minhas palavras, elas não passarão, ou seja, Jesus estava falando ali da fidelidade de Deus, da fidelidade dele mesmo, entende? Que as palavras não passam, elas permanecem para todo sempre. Deus falando para o povo de Israel, certa vez, ele disse assim, olha, todas as palavras que eu vos falei se cumpriram, nenhuma delas, quer dizer, uma só palavra deixou de se cumprir. Então é muito importante nas crises que o ser humano tem em relação a essa situação de viver a promessa, é muito importante que ele se firme na palavra e creia na fidelidade de Deus para com a sua vida e tenha certeza que Deus é fiel. Muitas coisas vão se cumprir rápido, não é? Deus faz rápido na nossa vida, mas tem coisa que vai demorar, não é? Eu tenho uma promessa mesmo que se cumpriu, não é? Faz alguns dias, posso assim dizer, que eu esperei 10 anos. Mas infelizmente muita gente não tem paciência para esperar nem um mês, um ano, quanto mais 10, né? Mas aí é isso que eu estou falando para você. Quando Deus promete, Deus cumpre, sabe? Entende o que eu estou querendo dizer? E Deus vai elevando as coisas na sua vida com o tempo, sabe? Vai, digamos assim, melhorando, né? Vai ampliando, vai aperfeiçoando as coisas na sua vida com o tempo, entendeu? Tá certo, pessoal? Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Magalhães. Seja, claro, muito bem-vindo ao meu canal. Eu queria pedir para vocês assinar o canal, pode ser? Assine o canal e ative as notificações e vamos aqui para a palavra. Deuteronômio capítulo 8, versículo... o versículo... é isso mesmo, Versículo 10. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que eu te ordeno, para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiveres aumentado os teus gados, os teus rebanhos. Resumindo aqui, pessoal, Deus estava advertindo, Ou seja, e na verdade, quando Deus está advertindo, já é uma coisa que
vai acontecer, entendeu? Deus estava dizendo assim, olha, quando vocês entrarem na terra, que vocês prosperarem, que vocês edificarem as casas de vocês, que vocês estiverem em um tempo de abundância, de prosperidade, em um tempo de bênção e de vitória, vocês tenham cuidado, velho. Tenham cuidado para vocês não se esquecerem de mim. E não deu outra não, foi o que aconteceu. Quando o povo estava no bem bom, eles deram as costas para Deus, certo? Eles, digamos assim, abandonaram a Deus, sabe, pessoal? E isso entristeceu, claro, o coração de Deus. Porque muitas pessoas, quando elas estão passando por crises, passando por problemas, passando por dificuldades, por aflições, adversidades na sua vida, ela busca a Deus. Mas quando ela alcança aquele objetivo, eu mesmo vou ser sincero, eu já vi muito essa situação dentro da igreja. De pessoas que chegam na igreja, muitas vezes, como diz o povo, carregando uma cachorrinha, né? E aí quando dá 6 meses, 1 ano, a pessoa começa a prosperar, a arrumar um bom emprego, né? Começa a estudar, enfim. E o que acontece? Ela é como se ela se esquecesse de Deus, entende? Aí a gente liga, fulano, eu senti sua falta no culto, já faz 5 cultos que tu não vem aqui, que a gente não se vê, coisa assim desse tipo. A pessoa diz, pastor, eu estou sem tempo. Quando a pessoa diz estou sem tempo, pessoal, já foi. Já chutou o pau da barraca, a fé já foi pro alto. E se você ficar insistindo é pior, sabe? Porque a pessoa vai olhar para você e vai dizer para você, rapaz, esse cara está me enchendo a paciência, entende o que eu estou querendo dizer? E muitas vezes acontece isso, as pessoas quando estão passando por crises, elas estão no templo, buscando ali, estão com os irmãos, estão até ajudando ali no reino de Deus, coisas assim desse tipo, estão envolvidas, né, no sentido espiritual, mas aí quando elas alcançam a almejada vitória, elas realmente mudam a cabeça, a ideia, sei lá, dá um branco na pessoa, e ao invés dela se tornar uma pessoa grata e continuar a jornada, caminhada, dando frutos, ela opta para viver a sua própria vida. E aí ela enche de desculpa, que não tem mais tempo, que está cansada, que enfim, aquela coisa toda. Muitos até têm, né, posição digamos assim, ministerial, e eles desistem, porque eles chegaram a um tempo de abundância, não é? Ou seja, não está faltando nada mais para eles, né? Ou seja, não falta dinheiro, não falta uma casa, não falta nada. E parece que muitas pessoas só têm motivação para buscar a Deus quando está faltando as coisas. E quando não está faltando, ela não tem motivação, não é? Isso acontece muito. Por isso Deus está dizendo aqui, quando vocês estiverem, não é, prósperos, abençoados, quando vocês estiverem numa situação boa, não se esqueçam de mim não, sabe? Foi aí o que aconteceu. Quando eles estavam realmente numa situação, até o templo, né? A gente vai ver isso lá em Malaquias, né? Me parece que Oséias, Miqueias, por ali. A gente vai ver que até o templo eles abandonaram, né? Até as raposas iam para o templo e o povo, infelizmente, não iam ao templo. Então, Deus promete, Deus cumpre. Deus tirou o seu povo do Egito, fez uma promessa de lhes dar a terra prometida. Deus promete e cumpre mesmo, sabe? Não importa a dificuldade, não importa o gigante, não importa os obstáculos, não importa o tempo que vai levar, porque uns Deus promete hoje, amanhã a porta já está aberta, uns Deus promete hoje, vai demorar meses, sabe? Tipo assim, vamos fazer uma comparação. Deus disse que José seria grande, mas o que foi que aconteceu? 17 anos, não é? Ele esperou, passou por vários tipos de situações. Davi foi ungido rei. Quantos anos ele esperou para ser concretizado, né, aquela promessa na vida de Davi? 13 a 15 anos, né? E assim sucessivamente a gente vê muitas pessoas na Bíblia. Abraão, por exemplo, né, foi chamado com 75, mas com quantos anos ele foi ter um herdeiro? Com 100 anos, entende? E muitas pessoas a gente vê que elas se desmotivam, porque a gente vê um evangelho pregado hoje, não é? Tipo assim,
que parece que é tudo no automático, sabe? Que parece que estão se oferecendo o Evangelho como se fosse um menu de restaurante, né? Ou seja, entende? Você chega, pede e já recebe. Na verdade, tudo que a gente pedir, segundo, claro, a vontade de Deus, vai se cumprir, vai acontecer. Mas muita coisa a gente pede não vai ser da vontade de Deus. E pronto, não vai acontecer, e ponto final. E nem procure entender, porque você vai ficar com um problema na cabeça. Sabe? O que eu tenho que aceitar, o que eu tenho que fazer é aceitar e pronto, e continuar na fé, sabe? Muitos pregaram vitória, o que foi que eles tiveram, né? Pescoço degolado, outros foram cerrados pelo meio, outros foram crucificados, outros transpassados pela espada, outros amarrados num cavalo e enfim, foram despedaçados no caminho, outros foram jogados no fogo, outros foram jogados num caldeirão quente, né? A mais de 100 graus, como João, lá do Apocalipse, enfim, quando Deus promete, Deus cumpre. Não quer dizer que a gente vai viver sempre num mar de rosas, como muitas pessoas aí pensam que a gente sempre vai viver num mar de rosas, e muita gente que só prega vitória, 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 vitória. Eu quero dizer para você, tem vitória, mas vai ter luta também. Não adianta estar maquiando, aqui é Canal Raiz, não adianta estar maquiando, porque você pode estar até no lugar que só lhe oferecem flores, ou flor de um lado, flor do outro, mas fique certo que vai aparecer os espinhos. E para você vencer nessa trajetória, claro, você vai ter que ter o quê? Você vai ter que ter estrutura, porque se você não tiver estrutura, a casa vai cair, vai desabar, e enfim, você não vai conseguir. Por isso eu digo uma coisa para você, tenha estrutura, viu? Se firme na palavra, se firme na oração cada vez mais. Não precisa ser aquela oração né, aquelas orações que as pessoas se isolar de tudo, não, Senhor, mas sempre tenha, né, uma atitude de oração, leia a palavra todo dia, medite. Tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês e a gente se vê.